Encerra na próxima terça-feira, dia 30, o prazo de entrega do Imposto de Renda 2019, ano base 2018. São obrigados a declarar pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou então contribuintes que receberam rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil. É importante ficar atento para não ter nenhuma surpresa de última hora. Por isso, o CNT Notícias SP recebe hoje a coordenadora de impostos e IOB da CEID Brasil, Andréia Nicolini, para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Bom, seja bem-vinda, Andréia. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Bom, para começar a nossa entrevista, então, quais são as diferenças significativas na declaração deste ano? Muito bem. Este ano nós tivemos poucas novidades no sentido de mudança estrutural do programa. E, na verdade, isso é uma constante da Receita Federal, né? Ela procura sempre aperfeiçoar o programa, mas nós tivemos novidades significativas. Por exemplo, este ano, para você colocar um dependente na declaração, um filho menor, tem que ter CPF. Até o ano passado, era exigido CPF com crianças a partir de 8 anos de idade. E para este ano, independentemente da idade da criança, precisa haver o CPF. É uma mudança bem importante que a Receita Federal fez para esse ano. No mais, nós tivemos ali uma mudança no campo, né, de rendimentos recebidos de pessoa física, onde a Receita Federal esclareceu melhor o campo de pensão alimentícia, porque na prática o que acontecia? No geral, quando as pessoas recebem pensão alimentícia, elas esqueciam de fazer essa declaração. Claro que nem todo mundo, né, a grande maioria faz corretamente, mas uma grande parcela de pessoas físicas caíam na malha fiscal por não preencher corretamente as pensões recebidas. E agora a Receita deixou isso mais claro num campo próprio, que é para o contribuinte não esquecer. Algo que muita gente tem dúvida também é em relação à declaração completa ou simplificada, né? Como saber qual que eu devo escolher? Declaração completa ou simplificada, na verdade, significa ou você opta pelo desconto simplificado, que hoje nós temos um limite de R$ 16.754,34, que o contribuinte, ele, ao invés de deduzir as despesas todas que ele teve durante o ano, que são possíveis de dedução, ele opta por uma dedução de 20% do seu rendimento com esse limite. E quando que compensa, né? É a grande pergunta que as pessoas fazem. Quando compensa uma e outra? Quando as suas despesas forem menores do que o desconto simplificado, compensa fazer a declaração simplificada, em regra. E quando as suas despesas forem maiores do que este limite, compensa o modelo completo. Só que nessa análise, Ana, tem que observar quando você faz declaração em conjunto com outra pessoa, com dependente, com cônjuge, né? É uma análise importante, mas de fato seria, a princípio, a substituição das despesas legais por um desconto prévio já concedido pelo fisco. E há um limite de idade ou a idade mínima que é preciso declarar ou não? Essa é uma pergunta muito recorrente. Não há limite, nem para menos nem para mais, né? Qualquer idade, desde que a pessoa física se enquadre nas regras de obrigatoriedade de apresentar a declaração, ela precisa fazer essa entrega. Pode ser uma criança menor de idade, pode ser um adulto na terceira idade, não importa. Se ele se enquadrou nas regras de obrigatoriedade, precisa apresentar a declaração. E em relação a dependentes, né? Como saber se meu filho é um dependente ou não? A relação de dependência no imposto de renda ela é opcional. Cada contribuinte ele pode optar ou não em colocar os dependentes. Existe uma relação de pessoas que são qualificadas como dependentes, né? Os filhos fazem parte desta relação. Agora, filhos podem ser dependentes até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade se estiverem estudando. Curso superior, curso técnico, isso ele precisa cumprir, é um requisito que ele precisa cumprir para que ele possa ser considerado como dependente. E em relação a ações, é algo que também o pessoal tem bastante dúvida, né? Como que eu declaro as ações? Mercado financeiro de modo geral. As pessoas têm muitas dúvidas em relação ao mercado financeiro porque existem
diversos tipos de aplicações financeiras, mas a gente pode separar em renda fixa e variável. A renda fixa é mais fácil porque já vem o documento do banco com rendimento. Já a renda variável, que no caso ações se enquadram nesse conceito de renda variável, é o próprio contribuinte que tem que apurar o seu ganho, pagar o imposto sobre o ganho, recolher antes da entrega da declaração, aí eu vou explicar um pouquinho melhor, né? E declarar qual foi a movimentação que ele fez na declaração de ajuste anual em abril. Por exemplo, um contribuinte que tenha tido ganhos líquidos durante o ano, negociou ações. Naquele mês ele faz a apuração do ganho, recolhe 15% de imposto no mês subsequente para a Receita Federal e declara o que ele fez agora em abril. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho sobre a declaração de ações, né? E no caso da Previdência, como que a gente pode declarar? Previdência privada. Muitos contribuintes têm dúvidas sobre esse tema. O primeiro passo é analisar o documento que o contribuinte recebe da instituição, onde ele fez esse aporte de previdência privada. Essa análise demanda ele conhecer um pouquinho a questão tributária também. Quando ele fez o plano, o contribuinte ele pôde optar pela tributação exclusiva, que nós chamamos de tabela regressiva. Quanto maior o prazo, menor a carga tributária. E neste caso a tributação é exclusiva na fonte, isso significa que quando ele resgata, ele não terá que pagar imposto novamente ou diferença de imposto. E nós temos uma modalidade que é chamada de sujeita ao ajuste anual, na qual ele sofre uma retenção de 15% quando ele faz o resgate e ajusta o restante na declaração de ajuste anual mesmo em abril. Muito bem, então a gente pode dividir essa questão em duas análises. Primeiro, como declarar o aporte feito e como declarar o resgate feito, né, Ana? O aporte, se você faz um aporte em VGBL, isso fica na sua declaração de bens e direitos no código próprio. A cada aporte que você faz, você vai somando ao valor para ter o saldo em 31 de dezembro. E o plano VGBL, ele não te dá direito à dedução fiscal. Isso significa que você não tem incentivo fiscal, redução tributária por ter feito esse VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Diferente do PGBL. O PGBL é uma modalidade de previdência e ele dá para o contribuinte uma dedução fiscal de até 12% do rendimento que ele teve tributável durante o ano, ou seja, ele reduz a base de cálculo tributária desse contribuinte. E a forma de declarar muda, porque quando você faz o aporte no PGBL, você tem que lançar na ficha pagamentos efetuados, para o programa reconhecer que é um plano de previdência e que você tem direito a esse desconto, né, essa dedução legal aí para fins de cálculo do imposto de renda. E o saldo da sua aplicação você não lança. Por quê? Porque no momento do resgate, esse saldo vem para você como rendimento tributável. E é aí onde o contribuinte escolheu no plano inicialmente, se a tributação foi exclusiva ou se ele vai ter que fazer algum ajuste anual. Por isso é importante tanto saber declarar VGBL e PGBL, que são modalidades diferentes, quanto também a questão tributária no momento que você faz o plano. Nessa reta final, outra questão que gera muitas dúvidas é em relação aos documentos necessários, né? Se a empresa que eu trabalho ou a instituição em que eu invisto não me mandar os documentos, como proceder? Na questão de instituição financeira que você investe e tem os seus rendimentos, isso é um pouco mais fácil porque hoje nós temos ali internet banking, é só você ter o acesso e dá para pegar esses comprovantes ali de uma forma razoavelmente fácil, né, para quem tem o acesso à internet. Agora, em relação aos comprovantes de trabalho, esse é um complicador. Se você não recebeu esse documento da sua empresa, precisa pedir esse documento, por quê? Porque a sua empresa informou todos aqueles detalhes para a Receita Federal e a Receita cruza a sua declaração com a informação que a empresa colocou lá na DIRF dela, que é uma outra obrigação acessória de pessoa jurídica, né? Por isso que é importante ter esse documento em mãos. Agora, chegou 30 de abril, eu não tenho esse documento, o que eu faço? Você vai ter que pegar os seus recibos mensais, fazer o somatório dos seus rendimentos, né? Enfim, chegar ali nos valores, mas sabendo que isso vai ter provavelmente que ser justificado para a Receita Federal. Por isso,
A melhor recomendação é sempre solicitar documento com antecedência. Nesses últimos dias, então, é bom dar aquela pressionada, então, se a pessoa ainda não conseguiu o documento, né? Isso aí. Bom, em relação aos imóveis e veículos, em relação ao valor, né? Qual o valor que deve ser considerado? É o da compra ou o do mercado? Isso também gera muita dúvida, né? Muita dúvida, e eu vou explicar assim rapidamente para você porque, na verdade, esse é um assunto que a gente ficaria horas falando, né? Mas, em resumo, é assim. O contribuinte ele tem que colocar na ficha bens e direitos todo o seu patrimônio. Se ele é obrigado a declarar, ele declara todo o seu patrimônio. Se ele não é obrigado a declarar e declara por opção, ele também tem que colocar o seu patrimônio. Agora, como colocar esse patrimônio, né? Eu comprei uma casa, eu comprei um carro, eu comprei enfim, qualquer bem sujeito à entrega ali, à codificação na ficha bens e direitos, ele tem que colocar pelo custo de aquisição. E por quê? Não colocar valor de mercado. Eu comprei uma casa em 2002 por R$200 mil, por exemplo, e agora ela vale 700. Por que eu não posso colocar R$700 mil? É justamente porque quando se há uma operação de venda no futuro, a Receita Federal, ela pede que você faça o cálculo do imposto sobre o ganho. E o que ela considera como ganho? Ela faz uma análise do custo de aquisição que você teve com o valor da venda. Obviamente que tem ali dentro disso, tem algumas regrinhas próprias da legislação tributária, mas basicamente seria isso, né? E aí se você traz o seu bem a valor de mercado, quando você vende, teoricamente o seu ganho é menor. Por isso que não se pode trazer o valor de mercado, né? Para quem não precisa, né? Para quem não é obrigado a declarar, há alguma situação em que é vantajoso declarar mesmo assim? Sempre é vantajoso, se você não está na regra de obrigatoriedade, seja por conta do limite de rendimento, seja pelo seu patrimônio, enfim. Sempre é vantajoso se você teve imposto retido durante o ano e que esse imposto seja restituído, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um funcionário que ao todo não ficou sujeito à entrega de declaração por conta do limite anual do rendimento. Mas durante um período do ano, ele teve um rendimento que superou o limite de isenção e foi tributado pelo imposto de renda. Ou seja, no geral ele está isento, mas ele pagou imposto de renda durante o ano. E aí a orientação qual é? Mesmo sem estar obrigado a fazer essa declaração, declare para você receber a restituição. No mais, eu posso apresentar a declaração mesmo não sendo obrigado a apresentar? Pode, né? Isso facilita, por exemplo, se você amanhã ou depois tiver que fazer um financiamento, você já tem lá todo o seu patrimônio, toda a sua renda declarada. É um documento que incorpora ali a questão de documentação legal da pessoa física. Mas, se não é obrigado, não precisa declarar. E agora, né, está terminando o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Que dica que você deixaria, Andréia, para quem ainda não declarou, né? Tem muita gente que ainda não declarou, inclusive. Essa semana, no meio da semana que passou, a Receita Federal, ela soltou uma notícia no site que ela tinha recebido 17 milhões e meio de declarações, do total de 30 milhões e meio. E aí isso prova que realmente a gente acaba deixando para a última hora mesmo, né? O que é importante? Aproveite esse último final de semana. Eu sei que esse é um trabalho que demanda paciência, né? Porque você tem que lidar ali com questões tributárias, muitas vezes desconhecidas, mas é importante fazer a análise de toda a sua documentação, juntar toda essa documentação, preencher tudo aquilo que precisa de acordo com as informações de cada pessoa física, revisar a declaração para só depois entregar. É bom, então, fazer um trabalho detalhado, né? Até para não ter surpresa mais para frente, né, André? Para não cair na malha fiscal. Com certeza. Não esqueça de declarar rendimento dos dependentes. Esse é o mantra do imposto de renda. Bacana. Bom, a gente chega ao fim da entrevista com a coordenadora de impostos IOB da CEIDE Brasil. A equipe do CNT Notícias SP agradece a sua presença, viu, André? Obrigada pelos esclarecimentos.